Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Fora do Script. Nesse vídeo iremos reagir a 4 casos absurdos de pessoas que se deixaram ser levadas pela internet e amizades erradas. Vamos lá, vai ser muito legal esse vídeo. Curta, comenta, compartilha, deixe seu comentário, deixe sua inscrição aí também, faz muita diferença, me ajude a alcançar pelo menos os 700 inscritos iniciais. E bora! Stats Replay é um streamer russo conhecido por um histórico extremamente controverso. Suas transmissões raramente envolviam jogos ou conversas comuns. Na maior parte do tempo, seu conteúdo envolvia desafios perigosos, encenações humilhantes e atos imorais realizados ao lado de um grupo de amigos, quase sempre sob o efeito de álcool ou droga. É sempre assim, né? Amizades, álcool e droga. Cara, é uma junção que não funciona. Você pode, talvez você é jovem e fala, não, Betinho, você tá falando besteira. Eu sou muito feliz com meus amigos, não sei o que mais. A amizade, álcool e drogas não funciona, cara. Não funciona. Nunca termina bem isso. Sim, o streamer construiu sua audiência a partir de comportamentos altamente abusivos, mantendo uma postura agressiva, manipuladora e cruel, e explorando pessoas vulneráveis em nome do entretenimento. Em uma das situações mais perturbadoras, ele fez amizade com um homem com deficiência e passou a utilizá-lo nas transmissões como um verdadeiro saco de pancadas humano. Os espectadores doavam dinheiro pedindo que Stas o humilhasse, e ele aceitava quase todo tipo de violência. Gente, tem amigos do teu lado que confrontam vocês. Amigo que fala real pra você, sabe? Aquele amigo que talvez é chato, mas ele joga real pra você. Tem esse tipo de amigo perto de você, cara, na internet ninguém quer o teu bem. Coloca isso na sua mente, na internet ninguém quer o teu bem. Você produz conteúdo, você vai fazer um vídeo, você vai fazer um... Ninguém quer o teu bem. De 100%, 80% não quer o teu bem, 20% quer o teu bem. O resto não quer o teu bem. Eles querem ver você se afundar cada vez mais. Desde agressões físicas até pedidos extremos, como obrigá-lo a beber óleo ou tatuar nomes de espectadores no próprio rosto. No entanto, nenhuma relação expôs tanto esse padrão de violência quanto a que ele mantinha com sua namorada, uma moça chamada Valentina. O relacionamento deles era abertamente abusivo. Os dois apareciam trocando gestos de afeto em alguns raros momentos, mas na maioria absoluta das vezes, Valentina era empurrada, agredida, jogada no chão e tratada da mesma forma que outros convidados da live. Em um trecho particularmente chocante, Valentina parece agonizando ao fundo depois de ser atingida propositalmente com um spray de pimenta, enquanto o namorado continua conversando normalmente com o chat, como se nada estivesse acontecendo. Com o tempo, as punições impostas a ela se tornaram cada vez mais graves. Em uma das transmissões, Stas aceitou uma doação que ultrapassava qualquer limite visto até então. Um espectador pagou $1000 para que ele, de alguma maneira... Tá vendo? É isso. As pessoas, elas querem ver você se afundar cada vez mais. E infelizmente tem pessoas que quanto mais vai ganhando, mais elas se perdem naquilo. Mais elas se perdem, mais elas querem mais. É a vontade de ter mais, é a ânsia de ter mais. E elas perdem totalmente o limite, o bom senso da realidade, né, cara? Usasse dor a Valentina e a colocasse para fora do apartamento em meio ao frio intenso. O detalhe mais perturbador é que naquele momento, Valentina estava grávida. Mesmo assim, Stas afirmou que precisava do dinheiro e, ignorando todos os pedidos de misericórdia vindos da namorada, ele a empurrou para a varanda, trancou a porta e a deixou presa do lado de fora, com temperaturas que chegavam a 8 graus negativos. Valentina vestia apenas roupas íntimas e até tentou pegar um casaco, mas ele não deixou. Durante horas, os gritos por socorro e as batidas desesperadas na porta ecoaram pelo interior do apartamento, até que, de repente, pararam. Quando o streamer finalmente foi verificar como ela estava, encontrou Valentina inconsciente, já em estado de congelamento. Me arrastando ela, tentando fazer ela acordar. Ele carregando o corpo para dentro e chamando os paramédicos. Em um determinado momento, o homem chega a chorar, dizendo não sentir batimentos cardíacos. Tudo isso enquanto continuava falando. Mas, tá vendo? É porque essa é a realidade, cara. Vai trancar uma pessoa fora de uma casa, congelando, e ela grávida. Você acha que vai acontecer o quê? Elas com roupas íntimas somente. Você acha que vai acontecer o quê, cara? Aí o que acontece? Quando cai na real, aí começa a chorar. Aí só que não é nem remorso, não é nem arrependimento. Talvez é um choro apenas de... Tipo assim, mano... Tá vendo? É isso que acontece, cara. É o ponto que a pessoa chega. É um ponto que a pessoa chega que, tipo assim, por $1000 o cara sacrificou a própria... Não, cara, é inacreditável. Mesmo após a chegada das autoridades, ele manteve a live ativa, motivado por espectadores que prometiam doar mais dinheiro para ver o desfecho do que havia acontecido. Que isso? As pessoas querem ver a tua desgraça. Elas querem ver a tua desgraça. Mano, eles vão pagar pra ver a tua desgraça até onde eles puderem.
O ser humano é assim, ele quer ver a desgraça. Por isso que a gente vê tantos sites na Deep Web que mostra coisas que, olha, é horrorizante, cara. Porque as pessoas são más, as pessoas são ruins. Infelizmente tem pessoas que são más. O mundo real é isso, gente. A autópsia revelaria depois que Valentina não morreu de hipotermia, mas sim em decorrência de múltiplos traumas contundentes na cabeça, causados por Stas pouco antes dela ser trancada na varanda. O trágico evento ocorreu em dezembro de 2020 e em abril de 2021, Stas Ripley foi condenado a 6 anos de prisão, após ser considerado culpado pela morte decorrente de negligência. O caso se tornou um dos exemplos mais extremos da crueldade humana, alimentada pela ganância doentia por audiência e dinheiro. E aí, valeu a pena? Valeu a pena sacrificar a tua namorada, a filha ou o filho que estava dentro dela, por causa de audiência, por causa de $1.000, por causa de uma galera que hoje você tá na cadeia e ninguém tá aí contigo, cara. Você tá ligado como que funciona a internet? As pessoas, elas te levam pro buraco, elas te jogam do buraco, mas elas não vão pular com você lá dentro. Um episódio perturbador transmitido ao vivo envolveu o streamer Willie Two Guns, que acabou no centro de uma situação igualmente degradante. Ele era amigo e espectador frequente de outro streamer, o Only Use Me Blade, e após o fim do relacionamento de Blade, Willie começou a namorar a sua ex-namorada. Em vez de gerar conflito, os dois acabaram se aproximando. Willie foi convidado para uma casa de criadores de conteúdo, onde participaria de uma transmissão organizada por outro streamer, Tom IRL. O início da live parecia normal, compras, passeios e conversas descontraídas. Fora das câmeras, porém, os outros criadores de conteúdo começaram a incentivá-lo a beber, mesmo após ele avisar que estava medicado e que não podia consumir bebidas alcoólicas. Tá vendo? Amizade de novo. Como sempre, as amizades levando o cara para esse lugar. Óbvio, gente, cada um tem suas escolhas, cada um faz o que quer da sua vida, mas só que, sim, igual acho que a Bíblia fala em Provérbios, se não me engano, que as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta, chega um ponto que corrompe, cara. Te corrompe, não adianta. Em excesso. Mesmo assim, o aviso foi ignorado. Willie passou a ser constantemente servido com bebidas, e à medida que se embriagava, sua capacidade de julgamento se deteriorava. Em pouco tempo, mal conseguia formar frases completas e precisava se apoiar na parede atrás dele para ficar de pé. Qualquer pessoa minimamente responsável teria chamado ajuda médica naquele momento, ou pelo menos interrompido aquela atividade. Mas ao invés disso, os participantes começaram a zombar dele. Riam, batiam em seu rosto, faziam piadas enquanto ele cambaleava. Mas de novo, por quê? Por causa da audiência. A audiência não quer o teu bem, a audiência quer ver você se afundando. E olha o que acontece. É a realidade da vida com a realidade da internet. Muitas pessoas confundem, acham que a vida é só a internet. Não é isso, cara. Tem a vida real, e a vida real tem consequências que não é você desligar o teu computador que vai desligar essas consequências. Não é que nem um videogame que você vai lá sobre continue, você ganhou crédito, continue. Não, a vida real é diferente, cara. Não adianta se confundir com a vida real, velho. Após uma velho. queda violenta no chão, o grupo continuou praticando as mesmas brincadeiras. Olha isso, velho. Olha a situação. Em vez de se preocuparem com o estado de saúde dele, os demais seguiram com os abusos e humilhações, desenhando uma maquiagem de palhaço em seu rosto com tinta permanente. Em meio às risadas, chegaram a considerar empurrá-lo escada abaixo, incentivados por uma doação de $1.000 sugerida por um espectador. $1.000 pra empurrar ele pela escada. Se você mandar o dinheiro primeiro, eu empurro ele. Não é que ele não empurrou porque ele teve bom senso. Ele não empurrou porque ele falou assim, ó, se você me mandar o dinheiro, aí eu empurro ele. Quer dizer, se a pessoa tivesse mandado o dinheiro, ele teria empurrado. Tá vendo? Não é o bom senso que tá mandando, cara. Somente quando Willie começou a tossir e expelir um tipo de líquido é que alguém decidiu chamar uma ambulância. Chamada essa que foi cancelada pouco tempo depois, sob a suposição de que a situação já estava sob controle. O socorro só foi acionado novamente após pressão direta dos seguidores. Mesmo assim, Tony manteve a transmissão ligada, filmando Willie sendo levado pelos paramédicos. Que o Ibope é o que comemorando conta. recordes de audiência minutos depois. O paramédico pediu pra ele desligar a câmera. Não, tá desligado, ó. Tá falando que tá desligada a câmera. Viu? Não tem nada gravando. Mas ele continuou. Ó. Nos dias seguintes, Willie chegou a se recuperar temporariamente no hospital e sua namorada afirmou que naquele momento ele estava bem e inclusive assistindo algumas transmissões diretamente da UTI. No entanto, alguns relatos indicam que após receber uma substância inadequada enquanto ainda estava internado, seu quadro de saúde piorou drasticamente, seu organismo colapsou e ele não resistiu ao episódio.
Ué, não morreu diretamente pelo álcool, mas só que a morte dele terminou sendo consequência daquilo que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido aquilo, ele não teria sido internado. Tá vendo? A consequência dele ter bebido daquele jeito, a consequência das pessoas não ter cuidado dele, não ter chamado a emergência antes, tudo isso. Ele foi parar no hospital e terminou morrendo. É a consequência, cara. Em janeiro de 1998, Nossa, Tomoaki Hamatsu, conhecido esse como é Natsu, pesado. era um comediante japonês em início de carreira, procurando qualquer oportunidade para se destacar, ganhar visibilidade e conseguir se sustentar. Nesse contexto, ele venceu um concurso para participar de um programa de televisão chamado Susuno Denpashura. Inicialmente, sem mais detalhes, a proposta incluía um desafio de resistência, com chance elevada de fama e um prêmio financeiro significativo no final. Mas na prática, Nasub não fazia ideia do que estava prestes a vivenciar. Logo no início do programa, ele foi levado a um pequeno cômodo completamente vazio, sem cama, comida, eletrodomésticos básicos ou qualquer tipo de conforto. Dentro do quarto, havia apenas uma mesa, algumas canetas, envelopes e uma grande pilha de revistas comerciais. Antes mesmo de receber as regras completas, Nasub foi instruído a tirar todas as roupas e, a partir daquele momento, deveria permanecer completamente nu durante todo o desafio. As regras eram rígidas. Exceto por água, ele não receberia absolutamente nada de forma direta. Para comer, precisava ganhar comida em um sorteio. Para se aquecer, precisava ganhar as roupas. Para ter alguns itens básicos de higiene, precisava conquistá-los da mesma maneira. Sua única missão era preencher fichas e formulários de promoções, sorteios encontrados nas revistas comerciais disponibilizadas e enviá-los pelo correio. O valor de cada prêmio recebido, caso fosse selecionado, seria somado e ele só poderia deixar o quarto quando acumulasse o equivalente a 1 milhão de ienes. O que Nasub não sabia ou não compreendeu plenamente naquele momento era que todo o processo... Isso aqui parece muito o show de Truman. Já assistiu o show de Truman do Jim Carrey? Ele teve a sua vida inteira como um Big Brother. A vida dele inteira foi filmada ao vivo, desde a sua infância até um dia que ele se liga e acorda pra realidade, tá ligado? O Show de Truman é um filme muito bom e é a história desse cara aqui, ó. Literalmente. Está sendo transmitido ao vivo, registrando em tempo real a degradação física e psicológica de uma pessoa isolada. Olha a situação. Nos primeiros meses, os resultados foram quase inexistentes. A Sub chegou a preencher cerca de 600 mil inscrições em apenas um mês, sem receber praticamente nada em troca. O comediante passou por longos períodos em estado de fome severa e chegou a sobreviver por dias comendo apenas pequenas porções de fibra alimentar que havia conseguido conquistar. Quando finalmente vencia algum prêmio, por menor que fosse, reagia com entusiasmo exagerado, dançando e sorrindo para a câmera. Uma resposta que, embora parecesse espontânea, ajudava a manter o interesse do público e, consequentemente, a audiência do programa. Com o passar dos meses... Como sempre, a audiência, seja na televisão ou seja na internet, a audiência ela sempre quer ver. Quanto maior desgraça, mais eles querem assistir, mais eles querem saborear aquele momento. Alguns prêmios começaram a chegar com mais frequência. Nem todos eram úteis para a sua sobrevivência. A Sub ganhou, por exemplo, um console de videogame, pneus de carro e outros itens de valor comercial, mas inúteis dentro daquele quadro. Ainda assim, esses prêmios contavam para o valor total exigido, o que mantinha o desafio em andamento. Após cerca de 6 meses, a Sub havia alcançado apenas metade da meta. Durante esse período, sofreu perda de peso considerável, fragilidade física e sinais claros de desgaste mental. Em um dos momentos mais críticos, passou quase uma semana inteira sem receber nenhum prêmio, consumindo tudo o que havia estocado e entrando novamente em estado de desnutrição. Mesmo assim, os produtores se recusaram a encerrar o desafio ou fornecer ajuda direta. Depois de 335 dias de isolamento, o rapaz finalmente atingiu o valor de 1 milhão de ienes. Convencido de que o desafio havia chegado ao fim, ele foi informado de que receberia sua recompensa e, pela primeira vez em... 1 ano. O cara ficou 1 ano nessa situação, cara. Aí que situação degradante que o ser humano se sujeita para conseguir um pouco de fama, um pouco de visualização, apesar que é 90 e pouco, mas você ganhar uma visualização das pessoas, tá ligado? Que nem ele era um comediante. Então pensou, pô, vou entrar lá, vai ser legal, vou ser reconhecido no país, mas olha que situação degradante, cara. Quase 1 ano, deixou o quarto com os olhos cobertos, sem saber para onde estava sendo levado. No entanto, ao invés de ser libertado, ele foi conduzido a outro combo idêntico, com novas revistas e novos envelopes. Os produtores decidiram prolongar o experimento. Nasub havia conquistado a audiência através de sua perseverança e carisma. O reality havia se tornado um dos programas de desafio mais assistidos e rentáveis em todo o país. De volta ao isolamento, agora o participante deveria ganhar prêmio suficiente para pagar uma passagem de volta para casa. Mesmo visivelmente abalado, Nasub decidiu continuar e conseguiu cumprir a nova exigência em cerca de 2 meses. Ainda assim, a cada vez que alcançava o objetivo, surgia uma nova condição imposta pela produção. A sensação era de que aquela tortura nunca iria terminar. Quando Nasub finalmente conseguiu embarcar para casa, após quase 15 meses de manipulação e abuso explícito, ele foi conduzido novamente, vendado para um local desconhecido. Ao retirar a venda, percebeu que havia sido colocado em um terceiro quarto,
mais uma vez, sem instruções. Quase imediatamente, ele começou a tirar as roupas. Já havia interiorizado um trauma. As roupas não pareciam naturais e ele já estava condicionado àquela realidade. No entanto, essa foi apenas a última piada cruel ao qual ele foi terrível. Porque no primeiro quarto, ele teve que tirar a roupa. No segundo, o cérebro dele já entrou condicionado àquilo. Então, no terceiro, já foi condicionado. Ele já está numa situação que o cérebro já corresponde às coisas que aconteceram anteriormente. Então, espera aí, estou em um quarto, isolado novamente, então, tirar a roupa. Ele já foi condicionado àquilo. Submetido. O quarto estava, na verdade, situado dentro de um programa de auditório. Do lado de fora, uma plateia enorme aguardava na sub para surpreendê-lo e comemorar sua vitória. Em uma cena absolutamente desconcertante, as paredes do quarto se abriram e revelaram a plateia ao vivo. O público, eufórico, aplaudia e comemorava, enquanto na sub permanecia imóvel, visivelmente desnorteado. Seu rosto revelava choque, confusão e medo. A exposição final deixava claro que seu sofrimento havia sido conduzido e explorado deliberadamente pelos produtores. Embora não tenha adquirido sequelas físicas permanentes, o caso se consolidou como um dos exemplos mais extremos de abuso psicológico já exibidos na televisão japonesa. Anos depois, o programa foi duramente criticado e acabou cancelado, à medida que o debate sobre os limites éticos do entretenimento ganhou força no país. O que começou como uma chance de ascensão profissional. Nossa, por que será que foi criticado, né? Que estranho, né? Povo chato, né? Criticar um programa desse, tão bom um programa desse. Terminou como um terrível experimento público de privação, isolamento e sofrimento humano, tratado como espetáculo. Em 7 de setembro de 2024, um homem de 32 anos, identificado como Joseph Couch, abriu fogo contra veículos que trafegavam pela rodovia I-75, nas proximidades de London, no estado do Kentucky. No total, 12 carros foram atingidos e várias pessoas ficaram feridas. Mas, por sorte, ninguém morreu no ataque. Quando as autoridades chegaram ao local, Couch já havia fugido em direção à mata que ficava às margens da rodovia. A investigação passou então para um cenário muito mais complexo. Lembra muito o caso Lázaro, né? Lembra? Do Lázaro que fugiu pela floresta, também ninguém conseguiu encontrar e falaram que ele tinha até pacto com o diabo e etc. Mas na verdade era somente pessoas ajudando ele a fugir, né? Não tinha nada de anormal, de paranormal, era apenas pessoas que ajudavam ele a permanecer naquele lugar escondido. A polícia se ali. concentrou na região da Floresta Nacional Daniel Boone, com bloqueios de estradas, ampliação do perímetro e a constante incerteza sobre onde ele poderia estar. Enquanto o cerco se intensificava, novos detalhes vieram à tona. Couch havia servido no exército americano de 2013 a 2016 e em 2019 foi dispensado por ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático. Ele também já tinha passagens pela polícia, histórico de instabilidade mental e pouco antes do ataque havia enviado mensagens que chamaram a atenção dos investigadores. Os textos soavam como um aviso claro de suas intenções e do que poderia acontecer caso fosse confrontado. No entanto, a busca pelo criminoso não estava progredindo da maneira esperada. The search for the suspected highway gunman, Joseph Couch, intensifies as law enforcement has expanded its search efforts. State police say they are extending their search deeper into the Daniel Boone National Forest as the manhunt for Couch enters day 7. Com poucos avanços e a pressão crescente da opinião pública, as autoridades anunciaram uma recompensa de $35 mil por informações que levassem à sua localização. Foi nesse momento que o caso tomou um rumo inesperado. Um casal da região, Fred e Sheila McCoy, decidiu agir por conta própria. Conhecedores convictos daquela área, eles resolveram entrar na mata e registrar a busca particular em vídeos e transmissões ao vivo na plataforma. Durante uma das expedições, algo chamou a atenção do casal. Urubus circulavam repetidamente sobre um ponto específico da floresta, o que possivelmente indicava a presença de alguma carniça próxima dali. Seguindo aquela direção, apenas 30 minutos depois, o casal conseguiu encontrar o que tanto procurava. You found him? Oh, my lanta. I'm coming. Oh, my lanta. You found him? Oh, my lanta. As autoridades foram acionadas imediatamente e pouco tempo depois, a confirmação veio por meio de exames de DNA extraído de fragmentos ósseos. O corpo decomposto era, de fato, de Joseph Couch. A autópsia indicou que ele realmente havia seguido seu plano original, mencionado nas mensagens de texto. Após 13 dias de buscas, o mistério do atirador da I-75 finalmente chegou ao fim, encerrando aquela verdadeira caça humana e aliviando o clima geral de medo e insegurança que pairava sobre as estradas e trilhas da cidade. Bom, pelo menos esse caso foi por uma coisa boa, né? Diferente dos outros. Qual desses 4 casos te deixaram mais horrorizado? Eu confesso que o último me deixou mais aliviado. O último foi o que me deu esperança na humanidade, vamos supor assim. Mas infelizmente muitas pessoas são levadas pela visualização, pela vontade e a ânsia de ter fama e deixam de medir as consequências, né? Curta, comenta, compartilha, deixa seu comentário aí. Qual dos 4 casos te chocou mais? Qual te deixou mais pasmo? Manda esse vídeo para as pessoas também. Se inscreva no canal e deixa seu curtir. Tamo junto, até o próximo vídeo.